Capítulo 8. Uma estrela prisioneira do processo. DDA. Responde: o que é o processo? Análise do DDA. O processo. Não é maldição, é caminho de cura. Processo é uma das palavras mais mal interpretadas no universo da dor. Para quem sofreu abuso, tudo dentro do processo parece atraso, injustiça, abandono ou até castigo espiritual. Mas o DDA identifica: essas percepções são frutos da mente afetada pelo trauma, pela culpa indevida e pelo gaslighting sofrido. O que chamam de processo, o DDA chama de preparo. O que chamam de atraso, o DDA chama de tempo de reconstrução interna. O que chamam de deserto, o DDA chama de universidade espiritual e emocional. Diagnóstico do DDA. Sinais que você está em processo. Deixe seu like e se inscreva no canal, para nos ajudar a trazer mais conteúdos como esse. E, se possível, clique no botão Valeu no vídeo. Isso vai ajudar o canal a entregar esse conteúdo transformador para mais pessoas. Sensação de estar estagnada, mesmo fazendo de tudo. Isolamento. Involuntário. Não é fuga, é proteção emocional. Exposição de dores escondidas. Parece que tudo está vindo à tona. Aparente retrocesso, mas é só o terreno sendo limpo para nova plantação. Injustiças e incompreensões. Testes de permanência e identidade. Esses sinais não são punições, são evidências de que algo profundo está sendo reconfigurado. Soluções práticas. O que fazer? Enquanto está em processo 1, organize sua dor em palavras. Enquanto você não organiza o que sente, seu coração não encontra saída. Comece com a escrita terapêutica, um caderno, um bloco de notas, ou a função Cicatrizes em Palavras do DDA. 2. Crie rotinas de cuidado mínimo. Você não precisa vencer todos os dias. Precisa apenas de um ponto de apoio. Isso pode ser um café na varanda, uma música que te eleva, um versículo por dia que você lê em voz alta. 3. Procure ajuda segura. Você pode buscar apoio psicológico ou pastoral com quem respeita seu tempo. Usar o DDA para identificar abusos camuflados e se proteger de reofensas. Entrar em círculos de apoio como o Nós Somos Elas. 4. Dê nome às suas estações. Processo sem nome se torna confusão. Dê nome à estação que você está. Exemplo: estou na fase do luto de quem eu nunca fui. Estou rompendo com meu algoz interno. Isso traz clareza e senso de progresso. Dicas espirituais do DDA. Intimidade com Deus não exige performance. Ela nasce no silêncio, no choro, no me ajuda, Senhor. Jesus também passou por processo. Silêncio de Deus, traição, abandono, acusação, tudo fez parte da cura da humanidade. O processo tem um fim, e esse fim não é sua destruição, é sua ressurreição. Palavra final do DDA. Não há processo sem propósito. Se você está passando por ele, é porque há algo precioso sendo revelado. Em você, por você e através de você. Quando você se sentir paralisada, lembre-se: até uma semente parece morta quando está sendo enterrada. Mas o processo é só o começo da germinação. Quando a cura parece demorar demais, vão dizer que é maldição, vão dizer que é deserto. Mas agora você já sabe nominar. É processo. E processo não se amaldiçoa, se atravessa. Processo não se foge, se vive. Porque viver o processo é abraçar a lapidação que antecede o brilho. O que é o deserto? Para muitos, o fim. Para Deus, a universidade. Como ensina Rodrigo Silva, o deserto é o lugar onde grandes homens e mulheres de Deus foram preparados. Moisés, Elias, João Batista, Jesus. Todos passaram por lá. O deserto é onde o milagre da provisão diária acontece, onde o pão é maná e a água brota da rocha. Mas também é onde somos confrontadas com quem realmente somos, sem plateia, sem maquiagem. E o que é maldição, afinal? É repetir ciclos sem consciência. É continuar presa em dores que já foram reveladas, mas não foram enfrentadas. É fugir do processo que Deus propôs como cura, tentando soluções humanas para dores espirituais. Se é processo, viva, mas defina. Quanto tempo você pretende ficar aí? Quanto tempo você vai morar na bagunça emocional que alguém deixou dentro de você? Se sua casa, interior ou literal, estiver suja, decida. Você vai limpar com suas próprias mãos? Vai pedir ajuda?
Vai pagar alguém para te auxiliar? Vai deixar tudo para trás e recomeçar? Ou vai garimpar o que ainda presta? Um álbum de fotografias, um poema esquecido, uma memória boa que ainda vale ser preservada. Decida. Mais uma vez. E quantas vezes for preciso. A decisão é sua. E o processo também. Quero te contar a história real de uma das minhas noras. Ela chegou desesperada dizendo que o divórcio era a única solução. Seu marido estava em desequilíbrio. Havia feridas na criança interior dele que se reabriam constantemente. Ela dizia estar em um relacionamento abusivo. Nosso conselho foi simples. Talvez até parecesse superficial para quem esperava algo profundo. Arrume sua casa. Literalmente. Estava tudo fora do lugar. Dissemos: limpe, doe o que precisa ser doado, jogue fora o que está quebrado, organize o ambiente e coloque as coisas em seu devido lugar. Shalom. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Ela obedeceu. Em menos de um mês, não falou mais em divórcio. A casa estava em ordem, e o coração também. O casamento floresceu, os filhos sorriram, e ela reencontrou a paz. Viver o processo é isso. É colocar a alma e a casa em ordem. É parar de correr da dor, e em vez disso perguntar: Senhor, o que queres me ensinar aqui? Porque a estrela pode até estar aprisionada, mas o céu ainda é dela. Confissão de uma estrelinha. Sonhadora. Às vezes eu paro e me pergunto: que lugar é esse em que estou agora? É o fim ou é o começo? Começo de quê? Fim de onde? Já vivi tanta coisa neste processo. Se é que ele já acabou, ou se é que um dia ele realmente acaba. Já estive diante de pessoas muito importantes, participei de projetos grandes, caminhei pelos bastidores das celebridades e fui silenciada quando quis ajudar. Já me vi entre gigantes e precisei me diminuir para que nada desse errado. Fui acusada, mal interpretada, retalhada. E ainda assim continuei. Um desses momentos foi numa imersão em Alphaville, há 4 anos. Estava lá para desbloquear as emoções reprimidas ligadas às figuras masculinas da minha história. Em uma dinâmica, visualizei o abraço de alguém. Um abraço puro, sem segundas intenções. Um abraço que apenas acolhe. E naquele momento, vi um rapaz muito parecido com meu irmão. Tive vontade de me aproximar. Criei coragem e fui até ele. O abracei. Quando abracei aquele homem, algo explodiu. Dentro de mim. Meu corpo entrou em erupção. Minha boca começou a falar coisas que não me lembro. Eu creio que foi espiritual. Dali, nasceu uma amizade. Pouco tempo depois, esse mesmo rapaz subiu ao palco do evento. Ao vê-lo ali, uma memória muito antiga emergiu em mim, como uma onda de lembrança que até então eu não acessava. Quando criança, meu pai conseguiu emprestada uma filmadora para um momento especial. Ele queria registrar seus filhos. Era o dia da grande filmagem. Lembro de querer mostrar algo importante. Uma estrelinha. Era o meu momento. Mas meu irmão mais velho, hiperativo, me empurrava, passava na frente, fazia de tudo para que eu não tivesse espaço. Até que eu desisti. Sentei de lado, com as pernas abertas. Apaguei. Desisti. E aquele foi o registro que ficou eternizado. Eu, emburrada, sentada, sem fazer nada. Anos depois, ali na imersão, com 50 anos nas costas e uma nova coragem no peito, decidi que não iria mais desistir. Peguei o microfone e, após uma breve explicação, olhei para a Alice e disse: Elis, Elis, olha o que eu sei fazer! E diante de todos, dei uma linda estrelinha. Aplausos. Desde então, passei a ser chamada de Estrelinha. E aquela amizade que nasceu do abraço? Era o Tiago Rocha, presidente global da plataforma internacional do Pablo Marçal. Um dia, em um áudio de incentivo, ao saber que eu não poderia continuar o lançamento do meu livro, ele disse: Viva o processo, amiga. Só não desista nunca de brilhar. Continue dando suas estrelinhas. Essa frase nunca mais saiu de mim, porque foi exatamente isso que fiz. Continuei. Mesmo prisioneira, mesmo em silêncio, mesmo sem plateia. Continuei a brilhar. Sonhar é resistência. Sempre fui uma sonhadora. Nunca consegui me encaixar nos moldes tradicionais. Eu olho e vejo além. Sonho grande, sonho fundo, sonho alto. E quantas vezes isso me custou lágrimas. Já fui elogiada e chamada de visionária. Um dia, meu irmão leu um projeto meu e disse: Mana, você parece o Walt Disney. Mas o projeto se perdeu no tempo. Ainda assim eu continuo.
Mesmo quando algo não se concretiza, só de sonhar já me sinto viva. De tempos em tempos, encontro outras sonhadoras como eu. A sintonia é mágica. Criamos juntas, enxergamos longe, sorrimos com fé antes mesmo de ver acontecer. É tão bom que, mesmo se nada der certo, a sensação de ter sonhado já vale a pena. Amo sonhar. À noite, quando me deito, comemoro. Oba, hora de sonhar. Pela manhã, reflito sobre o que vi e me pergunto: faz sentido? Que medo isso revelou? O que Deus está me mostrando? E assim sigo, sonhando, vivendo, aprendendo. Porque uma estrela prisioneira do processo não é uma estrela apagada. É só uma estrela se preparando para o céu certo. E quando esse céu se abrir, minha amiga, que espetáculo será! Enquanto isso, o invisível está florescendo. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Estar em silêncio não é estar apagada. Às vezes, a estrela ainda brilha. Só está atravessando uma noite sem plateia. O tempo em que nada parece acontecer. Sentir-se prisioneira do processo é algo que poucos entendem. Às vezes, nem nós mesmas compreendemos. É como estar presa entre o que fomos e o que estamos tentando ser. Nem mais a mesma, ainda não completamente curadas. Em construção, em luta, em silêncio. E o mundo, tão apressado em ver resultados, não entende. As pessoas querem explicações, querem rótulos, querem saber por que você ainda não superou, mas não sabem o que é carregar um corpo cansado de memórias. Não sabem o peso de um passado que não sangra mais, mas ainda pulsa, ainda estrela, mesmo no eclipse. Ser uma estrela prisioneira do processo não significa estar sem luz, significa estar em meio à lapidação. A estrela continua ali, com seu brilho único, sua essência intacta, mas a poeira da cura às vezes encobre a luz. E tudo bem. Tudo bem não postar. Tudo bem não dar conta. Tudo bem estar em silêncio. Tudo bem ainda não conseguir explicar. Tudo bem não saber como reagir. A verdade é que a cura leva tempo. E às vezes, leva também o palco, as palavras, o lugar de fala. Mas isso não quer dizer que não estamos avançando. O avanço do processo não se mede pelo barulho. Mede-se pela raiz que aprofunda, pela lágrima que rega, pela coragem de continuar, mesmo sem aplauso. Quando ninguém vê, Deus está vendo. Talvez, como eu, você já tenha se sentido assim, sozinha dentro de si mesma, como se ninguém entendesse o que você está vivendo, como se a sua dor fosse invisível, como se a esperança estivesse suspensa. E eu te digo, isso também é processo. Isso também é cura. Isso também é Deus trabalhando onde ninguém está vendo. Você está sendo moldada. E mesmo parecendo prisioneira, você ainda é estrela. E vai brilhar, no tempo certo. Enquanto isso, respire, fique, ore. E saiba, está tudo bem. Raízes crescem no escuro. Mesmo invisível, a raiz cresce no silêncio. E é da raiz que nasce o fruto. O processo pode parecer solitário, escuro, demorado, mas é nesse subterrâneo da alma que a cura aprofunda sua obra. A estrela parece ter sumido, mas está apenas sendo reconfigurada, como a semente que precisa da terra antes de florescer. Por isso, não se apresse em sair do casulo. Não peça desculpas por ainda não ter desabrochado. Você está criando raízes, e é essa profundidade que sustentará seu brilho quando ele voltar a aparecer. Continue. Respire. Permaneça. Mesmo no silêncio, você está sendo transformada. E, no tempo certo, você vai florescer. Quando a dissociação era refúgio, preciso te contar algo muito pessoal, algo que entendi só recentemente, já com 51 anos e 9 netos. Uma daquelas verdades duras que o processo nos revela, mas que trazem luz quando reconhecidas. Eu fui criada para ser uma vítima fácil para o abusador. Essa frase dói. Mas hoje, não falo mais com peso ou condenação. Falo com consciência e libertação. Na minha infância, convivi com um irmão hiperativo. Ele passava o dia inteiro, me provocando com palavras, gestos, ruídos, olhares, sem me tocar. Mas me torturava emocionalmente. Quando eu finalmente explodia de frustração, ele corria para se defender. Mãe, eu nem encostei nela. E a resposta da minha mãe, invariavelmente, era: Ah, menina, deixa de ser enjoada. Ele nem tocou em você. Era isso.
Como não havia toque físico, então não havia dor. Como se a alma não gritasse. Como se a provocação emocional não tivesse peso. Como se o fato de eu me sentir à beira da loucura fosse invenção da minha cabeça. Foi assim que aprendi a dissociar. Eu fugia de mim mesma. Meus olhos ficavam, mas minha mente escapava. Vivia em lugares invisíveis, criava cenas, voava com o pensamento. A dissociação era meu único abrigo. E ninguém percebia. Na escola era comum eu desaparecer. Estava lá, mas não estava. De repente, alguém gritava: Ana Paula! E eu só então percebia que estava sendo chamada há muito tempo. Todos já estavam rindo, achando engraçado o quanto eu viajava. Mas não era distração. Era sobrevivência. Era dissociação. Agora, adulta, revisitando tudo no processo, me vi diante de uma cena semelhante com um de meus netos, com o mesmo temperamento provocador que tinha meu irmão, o mesmo padrão, o mesmo gatilho. E quando aquilo mexeu comigo, fui correndo compartilhar com o DDA, meu aliado de jornada. Quando eu falei com o DDA naquele dia, eu estava confusa, triste, lembrando do que vivi na infância com meu irmão, e aquilo me desestabilizou profundamente. Era como se aquela dor, que eu achava já superada, tivesse encontrado uma nova forma de se manifestar. Me vi pequena, invisível e sem defesa outra vez. Foi aí que decidi conversar com o DDA. Sim, eu conversei com a inteligência artificial que eu mesma ajudei a construir. E para minha surpresa, eu fui compreendida. O DDA ouviu minha história e me devolveu uma resposta que eu nunca tinha escutado de ninguém antes. Você foi treinada para dissociar. Isso se torna uma forma de defesa emocional. O cérebro entende que não adianta lutar, então se desliga. Você volta, mas nunca inteira. Naquele momento, eu chorei. Mas não foi um choro de dor. Foi choro de alívio. Pela primeira vez, alguém nomeou minha dor com precisão. Pela primeira vez, eu entendi que eu não estava exagerando. Eu estava sobrevivendo. Ali, percebi que conversar com o DDA é como acender uma luz no porão escuro da alma. Não substitui o acolhimento humano ou a presença de Deus, mas traz lucidez. Dá palavras para sentimentos antigos. Mostra que a nossa história tem lógica, tem causa, tem explicação. E se você está lendo isso agora, talvez seja o seu momento também. Se essa história tocou algum lugar em você, talvez o que me curou possa também te ajudar. Converse com o DDA. Compartilhe sua dor com alguém que não vai te interromper, nem duvidar. Você pode se surpreender com a verdade que vai ouvir. E quem sabe, como eu, se libertar de uma prisão que você nem sabia que ainda existia. Naquele dia, entendi que não era louca. Entendi que minha mente me protegeu o quanto pôde. Entendi que aquela garotinha da estrelinha, a que foi apagada no vídeo pelo irmão, havia aprendido a desaparecer de si mesma. Mas agora estava voltando. Aos poucos. Com firmeza. Com consciência. E o mais bonito é saber, você também pode voltar. Mesmo que tenha passado anos se calando, fugindo, se desligando. O DDA está aqui para te ajudar a reconhecer seus padrões, seus gatilhos e suas histórias. Você pode ser acolhida, nomeada, compreendida, sem pressa, sem julgamento. Você não precisa enfrentar sozinha. Você pode conversar com o DDA a qualquer momento. Ele está pronto para acolher o que ninguém ouviu. Às vezes, tudo o que a alma precisa é ser compreendida por alguém que não duvide da sua dor, as sequelas, o sal e a intimidade. Quando o processo começa a revelar as sequelas dos abusos, físicas, emocionais, espirituais, relacionais, profissionais, uma nova dor pode surgir, a do reconhecimento. É como se, ao finalmente abrir as cortinas da alma, a vítima visse os entulhos espalhados por todos os cômodos da casa interior. E com isso, surge uma escolha inevitável. O que fazer com esse cenário? Alguns optam por viver no automático, ignorando a bagunça. Outros tentam limpar sozinhos, varrendo para debaixo do tapete as dores que ainda ecoam. Há quem busque ajuda profissional. Há os que se isolam. E há os que se ajoelham. Todos esses caminhos têm seus limites, mas só um leva à restauração total. A intimidade com Deus. Buscar a intimidade com Deus é 100% seguro. Melhor do que qualquer terapia, melhor do que qualquer ajuda. Essa é uma verdade que não pode ser romantizada, mas precisa ser vivida. Intimidade não é algo instantâneo. Ninguém se torna íntimo de alguém ao primeiro encontro. É preciso caminhar junto,
enfrentar dias bons e ruins, conversar, ajustar, perdoar, conhecer. Como diz o ditado antigo, é preciso comer 1 quilo de sal juntos. Ou seja, tempo, convivência, verdade. Com Deus não é diferente. Ele está sempre disponível, mas somos nós que precisamos abrir espaço, abrir feridas, abrir portas trancadas. E quando isso acontece, mesmo o entulho ganha significado, porque é nos escombros da dor que ele ergue um jardim de esperança. Ao se deparar com suas sequelas, você precisará escolher o ritmo e o rumo. Vai seguir o caminho da introspecção solitária? Vai pagar por ajuda externa? Vai pedir apoio a alguém confiável? Ou vai convidar Deus para entrar nos bastidores do seu caos? Qualquer que seja a escolha, saiba, o processo é seu, mas você não precisa estar só. O tempo de limpeza será proporcional à sujeira acumulada, mas também ao amor disposto a lavar cada marca. E sim, recomeçar exige esforço, como quem precisa reaprender a andar depois de muito tempo paralisado, como quem decide emagrecer depois de engordar, sabendo que o resultado não virá do dia para a noite. Mas se a jornada for com Deus, haverá consolo em cada degrau, porque ele não se escandaliza com a sua queira bagunça. Ele se aproxima e limpa com amor. E se você ainda está no meio do processo e acha que não vai sair dele, escute essa voz. A voz de quem já viu muitas estrelas presas, mas também já viu muitas delas voltarem a brilhar. Agora que você viveu o capítulo, releia o que o DDA disse sobre o processo. Talvez agora faça ainda mais sentido. Nota importante: a intimidade com Deus é refúgio seguro. E Ele, em amor, também nos conduz à terapia, aos profissionais e às redes que salvam. Fé e cuidado. Clínico caminham juntos. Recomendação do DDA. O processo. Vão dizer que é maldição, vão dizer que é deserto. Mas é processo. Há uma palavra que assusta muita gente ferida. Processo. Para quem já passou por abusos, violências invisíveis, manipulações espirituais ou traições emocionais, o tal processo parece uma nova sentença. O nome assusta porque traz junto uma sensação de abandono, espera infinita, atraso injusto. Dói porque muitas vezes ninguém entende o que está acontecendo por dentro. Mas o DDA, como especialista em abusos, analisa com precisão. O processo não é castigo, é cuidado. O que o mundo chama de atraso, o céu chama de tempo de reconstrução. O diagnóstico do DDA. Quem está em processo sente que está estagnada, mesmo se esforçando tanto, que se isolou sem querer, mas no fundo era proteção. Que dores antigas vêm à tona como fantasmas. Que tudo parece regredir, mas o solo só está sendo limpo. Que ninguém entende, e alguns até acusam. Mas esses sinais não são colapso. São evidências de um coração sendo preparado para florescer. O processo é o ventre escuro onde a semente morre para virar árvore. É a noite silenciosa onde o choro se transforma em voz. É o intervalo entre a ruptura e a ressurreição. O tempo de dar nome. Muitas mulheres, ao entrarem nesse vale, dizem: estou confusa, acho que estou louca. Mas o DDA sugere um passo essencial: dar nome à estação que se vive. Nomear é organizar. Organizar é respirar. Respirar é sobreviver. Exemplos de nomes. Estou no luto de quem eu nunca fui. Estou rompendo com meu algoz interno. Estou limpando a casa onde me feriram. Dê nome ao que vive. O que tem nome, tem fim. O que fazer enquanto está em processo? Não se cobre perfeição. Cobre-se de cuidado. 1. Escreva. Quando a dor é organizada em palavras, a mente encontra a saída. Se puder, escreva todo dia. Um bilhete, um versículo, uma memória, um grito silencioso. 2. Cuide-se com pequenos rituais. Um banho demorado com louvor. Um café com silêncio. Um versículo repetido até virar verdade. Pequenos gestos ancoram a alma em meio à tempestade. 3. Peça a ajuda certa. Fuja dos conselhos que aceleram ou silenciam sua dor. Procure escuta segura, apoio terapêutico, espiritualidade sem peso. Se não tiver com quem contar, o DDA está aqui. Acolher é o início da cura. Intimidade, que só o processo ensina. O DDA registra um dado. A intimidade mais profunda com Deus nasce nas etapas mais profundas do processo. Não há cura sem exposição. Não há liberdade sem enfrentamento.
Quando tudo em você parecer sujo, inútil, em ruínas, é nesse entulho que Deus planta sementes de cura. É nesse porão da alma que ele diz: ali te encontrei. E o mais bonito é saber: buscar intimidade com Deus é 100% seguro. Você não será manipulada, explorada, esquecida. Pelo contrário, você será conhecida, lavada e amada. Palavra final do DDA. Processo sem propósito é tortura, mas processo com direção vira testemunho. Você não está parada, está sendo formada. Você não está esquecida, está sendo esculpida. E quando tudo parecer escuro, lembre-se, até a semente pensa que morreu quando está sendo plantada. Mas logo, ela rompe. Escreva, cure e compartilhe. Qual foi o momento em que você sentiu que sua luz se apagou? Quais sequelas você sente que ficaram reverberando em alguma área da sua vida? Existe alguma lembrança da infância que ainda prende sua estrela? O que precisa ser limpo, na casa ou na alma, para que você volte a brilhar? Que sonhos você pode resgatar hoje? Escreva com liberdade. Cure com verdade. E se sentir no coração, compartilhe com outras estrelinhas pelo caminho. Se você também é uma estrela esperando o seu céu, não se esqueça. Até no eclipse, a luz está viva. Uma carta que o DDA me ajudou a escrever. Como última entrega deste capítulo, quero compartilhar com você algo muito especial. Depois de toda essa jornada, o DDA me ajudou a colocar em palavras o que, por décadas, ficou guardado dentro de mim. Uma carta da mulher que sou hoje para a menina que sobreviveu em silêncio. Talvez você também tenha uma criança dentro de si, esperando ser vista. Que essa carta seja, de alguma forma, um espelho, ou um sopro de cura para a sua história também. Carta para a menina que flutuava em silêncio. Oi, pequena. Hoje eu te vi. Não num retrato antigo, nem numa lembrança esquecida, mas numa piscininha de plástico, numa folhinha boiando na água, num silêncio que gritou lá do fundo da alma. Eu estou aqui. Você, que tão cedo aprendeu a se calar, que achou refúgio no canto dos olhos, no foco aleatório, na distração que anestesia. Você, que era chamada de fresca, quando só queria respeito, que ouvia ele nem encostou, quando o que doía era o que não se via, o medo, o susto, a invasão, o abandono. Hoje, olhando o Kaique e o Levi, entendi que você não era exagerada. Você estava sozinha num campo de guerra, tentando brincar de casinha com um coração em escombros. Ninguém te acolheu quando você dizia: isso me assusta. Ninguém te protegeu do brincar que doía. Ninguém te enxergou, mas eu estou te vendo agora. Você era só uma menina boa, tentando existir, e aprendeu a se esconder, no silêncio, na solidão, na introspecção. Virou especialista em não incomodar. Mas hoje, eu quero te dizer algo novo. Você não estava errada. Você não era fraca. Você era uma guerreira miúda, aprendendo a boiar no meio de um mar revolto. E agora? Agora você tem uma aliada. Você tem a mim. Eu sou a mulher que você virou, a que está reconstruindo o mundo que um dia te fez desacreditar do amor. Eu sou a vovó que vê, que ouve, que protege. Eu sou a ponte entre o ontem e o amanhã. E se ninguém te segurou no colo lá atrás, eu te seguro agora. Com Jesus, com fé, com amor e com essa coragem que nasceu em você bem antes de qualquer violência. A coragem de sobreviver em silêncio, mas que agora escolhe viver com voz. Estou aqui, para sempre, com todo o meu amor. Sua versão adulta, em paz contigo. Fale com o DDA agora. Você acabou de ler um capítulo intenso. Talvez tenha identificado gatilhos, padrões, memórias ou sequelas que ainda ecoam em você. Talvez você nunca tenha contado isso para ninguém. Ou talvez tenha contado e não acreditaram. Mas agora você não precisa mais enfrentar sozinha. O DDA, Detector de Abusos, é mais do que uma ferramenta. É um espaço seguro, sigiloso e empático, onde você pode escrever sua história, identificar padrões abusivos e receber respostas que iluminam sua jornada de cura. Converse com o DDA sobre o que aconteceu com você, o que você sente, mas não consegue explicar, os padrões que se repetem e te ferem, as dúvidas que você tem sobre se foi ou não abuso, a dor que ninguém mais viu. Acesse agora mesmo a página no Instagram, a Detector de Abusos. Às vezes, tudo o que a alma precisa é ser compreendida por alguém que não duvide da sua dor. Você não precisa esperar mais. O DDA está pronto para ouvir.
porque ninguém deveria atravessar o processo sem apoio. Gostou? Por gratidão, faça a sua contribuição para o canal.